Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. E hoje eu proponho uma reflexão sobre a consciência. O que é ser consciente? Vou novamente aqui ao Will Cage para nos ajudar nessa reflexão, que, como vocês sabem, é o catecismo que está mais voltado para os jovens, mas é para todos nós. E apresenta o seu conteúdo de uma maneira muito didática. Então vamos ver como ele apresenta a consciência. A consciência é a voz interior do ser humano que incondicionalmente o move a procurar o bem e a evitar o mal. É também a capacidade de distinguir uma coisa da outra. Deus fala ao ser humano pela consciência. Olha que definição muito interessante. Então mostra que é essa voz interior que impulsiona a nós, que impulsiona o ser humano para querer o bem, para executar as obras boas e, ao mesmo tempo, evitar o mal. Então, nesse sentido, ele tem essa capacidade de fazer essa distinção. Então, diz o texto aqui: Deus fala ao ser humano pela consciência. A consciência, nesse sentido, é comparado a uma voz interior em que a palavra de Deus se revela ao ser humano. É Deus que se faz notar na consciência. Dizer isso é incompatível com a minha consciência significa para um cristão dizer, de acordo com o meu Criador, não posso fazer isso. Por causa da fidelidade à própria consciência, já muitas pessoas foram presas ou executadas. Temos essa clara percepção. A consciência é aquilo que, no fundo, Deus está nos dizendo. Faça isso, faça o bem, vá no caminho do bem, vá no caminho que leva à salvação. Procure, evita aquilo que causa sofrimento aos outros, aquilo que causa dano aos irmãos. Por isso é muito importante a gente escutar essa voz interior. Porque essa voz fala a todos. Mesmo aquelas pessoas que acabam incorrendo em coisas erradas, elas no fundo sabem que aqueles atos não são certos. Porque Deus mesmo fala, Deus mesmo diz: meu filho, minha filha, isso que você está fazendo, isso vai contra a minha vontade. Isso não é algo bom, isso não é algo agradável aos olhos de Deus. E aí a gente podia perguntar: mas eu posso formar a minha consciência ou isso já é algo pronto desde sempre? Não, nós podemos sim formar a nossa consciência. Deve necessariamente fazê-lo cada um. A consciência inata a todo ser humano dotado de razão pode ser mal orientada e anestesiada. Deve ser, por isso, formada a fim de se tornar um instrumento cada vez mais fino de comportamento reto. Nós podemos sim formar a nossa consciência. Nós podemos sim melhorar a nossa conduta, permitir que os parâmetros, vamos assim dizer, de fato sejam respeitados, para que essa voz interior, essa voz de Deus, seja seguida. Porque, como diz aqui o texto do Will Cage, a nossa consciência pode que como ser anestesiada, pode ser mal orientada. Aquela voz que fala ao nosso interior, essa consciência pode ser suprimida. E aí nós não permitimos que Deus nos fale ao coração, Deus nos mostre o caminho que deve ser seguido. E aí facilmente nós percebemos que o ser humano pode sim incorrer no erro, acabar em vícios, causando sofrimentos, inclusive tragédias, seja tragédias pessoais
ou tragédias na vida das outras pessoas. Então, é o coração, mas fala a nossa consciência. E ainda temos essa percepção aí do Santo Tomás de Aquino que diz: tudo que acontece contra a consciência é pecado. Por que ele fala isso? Se Deus me fala na consciência, aquilo que vai contra Deus, claro, é pecado. Então nós somos convidados a exercitar essa nossa consciência, permitir de fato que essa voz interior, essa voz de Deus, cada vez mais clame em nós e oriente as nossas ações. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até nossa próxima oportunidade.